O Sinal Verde Podcast tem o apoio de Flaneg, Parainset Dedetizadora, Ederson Longini Investimentos, Zelador Tech, Orquidário Rio Preto, Augusto Pisos, Grupo Abdel Patini, Build Desenvolvimento Imobiliário, Terno e Companhia e Ímpar Condos. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Nosso 8º episódio do Sinal Verde Podcast. Hoje é um prazer receber aqui o Patini, a Mara. Sejam muito bem-vindos, tá? Ao nosso podcast. É uma honra recebê-los aqui. A Elaine está comigo na apresentação desse podcast. Elaine, bem-vinda, muito obrigado. Eu que agradeço. Tudo bem, Patini, Mara? Sejam muito bem-vindos, viu? Tudo bem, muito obrigado. Gostaria muito de agradecer o Jefferson, a Elaine, por essa oportunidade da gente estar podendo falar um pouco do nosso trabalho, né, do nosso dia a dia. Isso. A gente vai falar de um assunto aqui que acho que gera muitas dúvidas, né, em telespectadores aqui nós, tudo que é sobre administração de condomínio. Começar com a administração, né, que o grupo Abdel Patini hoje trabalha com administração de condomínio e a parte também de empresas, toda essa parte contábil, né. Vamos falar um pouquinho primeiro da administração de condomínios. Como que funciona? Acho que a Mara, né? O Abdel caminha junto com a Mara. Ao lado do grande homem sempre uma grande mulher, né, Mara? Então, dá prioridade de começar com você falando pra gente um pouco da administração do condomínio. Qual que é a maior dúvida hoje que o pessoal tem sobre a administração de condomínio? Como que funciona direitinho essa parte? Primeiramente, agradeço pelo convite de participar, tá? Achei fantástico. A administração do condomínio, eu acredito que o pessoal se confunde muito em quem administra de fato o condomínio. Então, às vezes acontece lá do condômino, mas a administradora precisa fazer isso, aquilo outro. Então, administrar um condomínio é uma coisa conjunta. Então, de fato, quem administra o condomínio é o síndico, que foi eleito em uma assembleia pelos condôminos. E nós o auxiliamos em toda a questão administrativa do condomínio, quer seja dúvida em relação a como regular o regimento interno, alguma notificação que tem que ser feita. Então, a administradora em si, ela gera boletos, ela participa cuida das assembleias também, Sim. Quando vai eleger o síndico, tudo. Sim, tudo isso, né? Ela auxilia o síndico, por exemplo, nas dúvidas que ele tem em relação à convenção, ao regulamento interno. Precisa notificar um condômino, pode ou não pode? Então, a gente tem que auxiliá-lo para que ele não ultrapasse os limites que estão determinados a ele. Então, é isso, controlar a inadimplência, e quando a gente não consegue auxiliá-lo nessa administração, aí precisa de um jurídico. Certo. E quando tem a questão assim, precisa reformar o prédio, trocar a parte de tubulação de prédio, essas coisas, a quem recorrer nessa hora? É o síndico, a administradora? É a administradora. Aí, mais uma vez, a gente volta na convenção para entender, qual o prazo para se convocar uma assembleia. Tem que ser uma assembleia extraordinária, onde tem que ser apresentados, no mínimo, 3 orçamentos, né? Porque aí é uma obra com valor vultuoso, né? Então, aí a arrecadação específica para esse fim. Então, a gente leva para a assembleia com tudo programadinho, para o síndico não se perder na apresentação. Isso a gente auxilia muito bem. Essa apresentação, por exemplo, para o convencimento, digamos assim, para convencer o pessoal que é necessário fazer, qual o motivo que é necessário fazer aquela arrecadação, e os formatos ideais para que comportem no bolso de cada um essa arrecadação, né? Que tem esse reflexo também. Eu gostaria de pegar um gancho do que a Mara falou sobre as assembleias, certo, que eu vejo que isso é um diferencial que nós temos no mercado. Tá? A gente dedica um grande tempo na preparação prévia de uma assembleia, a preparação interna, tá? Para que quando chegue no momento dessa assembleia, os condôminos tenham todas as informações que eles precisam para tomar a decisão mais assertiva. Tá? Porque o que a gente observa, né, você já deve ter ouvido falar de assembleias de condomínio que foi uma guerra. Sim, né? sim. O que nós observamos que essa guerra acontece, às vezes, por desinformação. As pessoas vão para uma assembleia para tomar uma decisão importante, como a Mara falou, às vezes valores razoáveis, né?
e não tem informações claras da real necessidade, da forma que isso vai Do acontecer. que vai ser feito, né? Às vezes não tem muito explicado, né? Exatamente. Então, isso que às vezes gera uma tensão na Assembleia. Entendi. Então, a gente dedica várias horas preparando essa Assembleia antes, tá? E no momento da Assembleia, a gente não deixa também o síndico lá isolado. Nós apresentamos a Assembleia, conduzimos a Assembleia, né? O que dá uma tranquilidade, um respaldo muito grande para o síndico. Entendi. E quando acontece o caso de, por exemplo, vocês não estavam administrando o condomínio, aí vem para vocês agora a administração, e os condôminos querem saber o que foi gasto antes de vocês têm esse controle, como que funciona? Quando o condomínio vem para a administradora, nós fazemos o levantamento, pelo menos dos 12 meses anteriores, dos balancetes, até porque isso nos servirá como base para uma previsão orçamentária futura. Tá? Então, é verificado aí tudo que ocorreu nos 12 meses anteriores e a regularidade da situação desse condomínio. Se ele está ok perante a Receita Federal, perante a Prefeitura, perante os demais órgãos, SEMAI, a parte também de outorga de poço artesiano, né? Então, tudo isso é verificado. Tá? E até nós temos um caso recente, agora interessante, a Mara vai poder dar mais detalhes, de um condomínio que veio para nós, um condomínio já antigo, né? Com uma expectativa muito grande, porque teve uma boa indicação nossa, e essa síndica tinha sido eleita e imediatamente quis mudar a administração para nós, e ela veio com uma expectativa muito grande em relação à administradora, o que até nos traz uma responsabilidade que a administradora também não consegue resolver tudo, né? Então, nós temos esse condomínio, aí é um case bem interessante, que a Mara tem mais detalhe dele. Fala pra gente, então, Mara. Então, o que acontece? Quando vem um condomínio novo pra gente, que vem com essa expectativa aí, vocês fazem isso e aquilo, a gente não faz nada sozinho, nunca. Então, isso a gente é bem claro com o síndico. O condomínio só é bem administrado com um bom síndico e uma boa administradora por trás. É mais ou menos assim, o marido e a mulher, né? Um ao lado do outro. Um ao lado do outro. Um não faz nada sozinho, né? Tem sempre que ter ajuda. Então, o que acontece? Eles tinham, assim, há muito tempo, uma vontade de ter elevador. É um prédio mais antigo, né? E era só escada mesmo que eles tinham lá, numa localização excelente de Rio Preto. Não por isso, né? Mas uma localização boa, com muitos prédios novos ali. Então, acaba que estava desvalorizando, né? Os prédios mais novos, todos eles com elevador. E aí, ela veio com essa proposta. É possível, vamos dar um passo de cada vez. Ela nos falou que a maioria dos proprietários tinham realmente essa vontade, muitos deles. Todo prédio tem idoso, né? Nós vamos ficar idosos também, então, assim, tem muita população idosa. E aí, a gente, junto com ela, a gente apresentou. E tá lá, ela tá no meio desse furacão, que digamos que né? Porque tem que fazer toda uma adaptação, ela começou a construção, tá finalizando a arrecadação já. Então, leva um tempo para a instalação de tudo isso, mas estão muito felizes. Que bom. Mas assim, não depende só da gente. Entendi. Depende do síndico também. E acho que é importante também ressaltar que prédio, elevador tem que ter mais de 4 andares, né? Isso. Não pode ter menos de 4 andares para ter elevador num prédio, é isso? Ou eu estou equivocado? Nesse caso, todo prédio novo que é edificado agora, né, acima de 3 andares, ele tem que ter o elevador. Obrigatoriamente. Obrigatório. Né? Nesse caso, são 3 blocos separados de pilotis, né? Garagem pilotis. Certo. Então, são 3 andares. Tá. E para uma pessoa com alguma dificuldade de locomoção, escadas, né? Fora a valorização do empreendimento, né? Tá certo. O nosso amigo Kim teve aqui, né? Sim. Faz pouco tempo da Zelador Tech, Inclusive, tudo. indicamos muito o Kim, profissional e pessoa, né? Isso. Espetacular. Ele né? teve aqui e falou, eu trabalho muito com as administradoras também, né? Questão de bomba d'água, essas coisas todas. Então, o profissional vocês não têm lá e contratam, é isso? Vocês fazem a contratação do profissional. Isso. E é assim, a gente indica também, mas a gente indica só os profissionais que a gente tem certeza que farão um serviço muito bem feito. Entendi. Né?
Mara, você citou assim que é um conjunto, né? O síndico tem que estar em muita parceria com vocês, tudo para que tudo funcione da melhor forma. Vamos agora falar do lado dos moradores. Aí o morador percebe que eles têm um síndico lá que não está fluindo. Passa a situação, não volta. Esse morador ele pode procurar vocês diretamente ou não? Como que eles devem reagir quando o síndico você vê que não está funcionando? Porque acontece às vezes, né? Acontece. Às vezes ele tem que morar é outra pergunta já, né? O síndico precisa ser um morador ou não necessariamente? Que isso também é uma questão, né? Que às vezes as pessoas não necessariamente. Não necessariamente. Mas ele tem que estar disponível para a hora que precisar. Sim, ou pelo menos com celular, alguém, se o condomínio, por exemplo, tiver um zelador, facilita muito a vida do síndico que não mora no local. Né? Isso facilita muito. Mas se não tem, ele tem que estar disponível, ele tem que ter um horário, ele tem que ter um celular, como se ele morasse lá e alguém interfonasse no apartamento. Exato. Claro, a gente sabe que não dá para o síndico ficar disponível 24 horas também, né, gente? Venhamos e convenhamos. Trabalho, todo mundo família, tem o trabalho, tem a família e tal. Então, aí o síndico tem que divulgar um horário, WhatsApp, o que quer que seja, para que os moradores consigam falar com ele no caso de emergência. Porque eu penso assim, existem as emergências e existem os dias que dá para trabalhar em horários determinados, né? Essa emergência que quando ele está morando ali já é mais acessível. Sim. E às vezes quando tava, nossa, mas o síndico nem mora aqui, eu não consigo falar com ele, né? Isso é uma coisa. Agora... mas é possível, ele tem que ter um canal de comunicação para as emergências, né? Isso e se no decorrer de um tempo, os moradores percebem que esse síndico... Tudo que passa não está acontecendo. Pode procurar diretamente vocês, Pode, mas sempre existe, junto com o síndico, existe o conselho eleito. Então, o conselho é para isso. O conselho é para verificar contas, para verificar se o síndico está fazendo algo errado, né? Onde está para acompanhar, para auxiliar. O conselho auxilia o síndico também. Mas, nesse caso, os condôminos têm que procurar o conselho. Né? Tá. Não deu certo, procura a administradora, também existe a questão, tem coisa errada, tal. Eles podem chamar uma assembleia, existe toda a questão, de novo, voltar lá na convenção. Tem que olhar a convenção e ver qual a forma de convocar uma assembleia, o motivo. Então, tudo está muito bem explicado na convenção de condomínio, como que deve ser chamada uma assembleia nesse caso, quando os condôminos estão insatisfeitos com o síndico por algum motivo. Mas tem que ter um motivo específico. Né? Quando é um caso grave, pode ser chamado uma assembleia. Não está fazendo alguma coisa que foi solicitado? Precisa ver. É uma coisa para mim? É uma coisa para o coletivo? O que o condômino está solicitando? Tem isso também, né? Mas ele pode, sim, acionar a administradora, no caso, vai passar isso para o conselho. Tá? Certo. Pode falar. Essa disponibilidade do síndico, dele estar disponível, é uma coisa que a gente vive também, porque nós prestamos serviço de síndico profissional, tá? Então, nós temos 2 pessoas na nossa equipe, o Rafael e o Rogério, inclusive os dois, a formação original deles é na engenharia civil, mas eles já fazem parte da nossa equipe já há alguns anos, e eles dão esse respaldo de síndico profissional para a nossa equipe, tá? Então, nós temos um celular que fica 24 horas disponível, né? Inclusive finais de semana, que é pensando nas emergências de um condomínio, uma falta de água, um problema no portão eletrônico da garagem, um portão que trave, que não pode esperar até a segunda-feira ou dependendo do dia, né? Então, aquilo que é urgente, o pessoal tem esse canal de comunicação. Aquilo que não é urgente é filtrado e atendido no período diurno, nos dias úteis, né? Dessa forma. Às vezes tem a dúvida também, eu posso ser síndico ou não? Tem requisitos para ser síndico? Como que funciona? Ou não? A pessoa, eu quero ser síndico, pode ir lá e falar, eu quero ser, né? Ou ela tem que pelo menos ter um mínimo de conhecimento, né? Aproveitando já, vou fazer uma diferenciação aí no cargo de síndico, tá? Certo. A maioria dos condomínios horizontais, tá? Nós temos vários ali na região dos Damas, por exemplo. Na verdade, são associações, tá? Eles não são condomínio edilícios. O condomínio edilício, ele nasce
prédio pronto. Certo. Tá? Então ele é entregue tudo pronto, com as áreas comuns já cotizadas entre os donos dos apartamentos, unidades, né? das unidades, tal. Uhum. Então ali você tem a figura de um síndico, é um condomínio edilício, e você tem a figura do síndico e do conselho, como a Mara falou, né? Certo. Nos horizontais, tá? Você tem uma associação de moradores, onde você tem um presidente, um tesoureiro e um secretário, Uhum. tá? E também o conselho. Nas associações, a pessoa para assumir um cargo de presidente ou qualquer outro, aí sim, necessariamente, ele tem que ser um proprietário, por ser uma associação. Tá? Quando a gente vai para o condomínio, o Código Civil, então, prevê que qualquer pessoa pode exercer esse cargo, inclusive pessoa estranha ao condomínio, como é o nosso caso. A gente presta esse serviço. De condomínio de síndico profissional. Síndico né? profissional, exatamente. A convenção não proibindo, o Código Civil permite, então, tudo ok. Agora, qualquer pessoa pode ser um síndico. Se a pessoa tiver o mínimo de conhecimento em administrar uma conta, em interpretar uma planilha, ajuda muito. Sim. Ajuda muito, né? Mas, muitas vezes, a gente se depara com um prédio pequeno, poucos apartamentos, e o síndico é uma senhora que, às vezes, nunca atuou assim, no mercado de trabalho, não tem uma experiência administrativa, mas é uma pessoa de extrema integridade, Vontade, né? vontade, e ela, apoiada numa boa administradora, Uhum. né, toda dúvida ela recorre, ela acaba desempenhando bem a papel. função dela. Que bom. Legal. E todo síndico tem desconto de condomínio, ou não? Não é uma regra. Não é uma regra. Nós temos diversos casos lá que tem ou não desconto em remuneração, né? Depende Por do lei que não tá. tem nada que fale isso de Não. remuneração ou de desconto. Não. Não. É permitido desde que aprovado em assembleia, na previsão orçamentária anual, né? Uhum. Já é aprovada aquela remuneração ou isenção, Certo. depende do condomínio. Bom, vamos falar um pouco da área contábil, Tá. então. Vamos entrar um pouco na contabilidade, né? Vocês fazem também a parte contábil, né? Lá no Grupo Patini, né? Na Videl Patini. Como que é essa parte contábil? Faz empresas, faz abertura, fechamento de empresas, Sim. CNPJ, toda essa parte? Sim. Tradicionalmente, a gente era mais voltado para o setor contábil, tá? Uhum. Quando eu falo tradicionalmente, há 30 anos atrás, mas sempre tivemos alguns condomínios na nossa carteira de clientes. E há, creio eu, uns 10 anos, de 10 para 15 anos, né? Nós segmentamos o escritório. Uhum. Então, nós temos o setor de contabilidade, que fica num piso do prédio, e o setor do condomínio, que fica no piso térreo, tá? Certo. Então, eles foram segmentados, hoje são totalmente separados. Uhum. E a contabilidade continua firme, trabalhando. Nós temos na carteira de clientes empresas da área comercial, Uhum. empresas de serviço, de várias áreas de serviço, atividade médica, atividade mecânica, serviço. Todo ramo de atividade. Exatamente. Pessoas físicas, né? Predominantemente como pessoa física, profissionais liberais, médicos, produtores rurais, Certo. clientes de imposto de renda, pessoa física. Uhum. É aquele cliente pontual, né? Ele tem uma relação ali normalmente uma vez por ano, que é Uhum. quando vai fazer o imposto de renda, né? E atuamos abertura de empresas, encerramento, planejamento tributário, que é muito importante. Legal. Né? Quando um cliente nos procura, eu preciso constituir uma empresa, meu ramo é X. Uhum. Qual o primeiro trabalho que é feito antes de iniciar o processo de abertura dessa empresa? É o planejamento tributário. Qual é a tua expectativa de faturamento? Quantos funcionários você vai ter? Certo. Qual é o seu segmento? Verificar quais são as regras de benefícios desses funcionários, Uhum. né? Para definir o melhor enquadramento na tributação. Entendi. Para emissão de nota, essas coisas todas, né? Exatamente. O enquadramento em si, ele é mais voltado para definir se essa empresa vai ser tributada no regime do Simples Nacional, Certo. lucro presumido, lucro real, que são as formas de tributação. Uhum. Então, você às vezes se depara assim, uma empresa, duas empresas com o mesmo faturamento, Uhum. uma é muito mais vantajoso você enquadrar ela no regime do Simples Nacional Uhum. e uma outra no lucro presumido. Certo. Depende de diversos fatores. Por isso,
é necessário o planejamento, né? Uhum. Para depois, então, constituir essa empresa já no formato desejado, né? Certo. Pegando o gancho do imposto de renda, Tá. acho que tem muita gente que tem dúvida. Como que eu declaro meu imposto de renda? Como que eu faço tudo? Fala pra gente mais ou menos. Vocês fazem esse trabalho da declaração do imposto? Como que... Fazemos. O imposto de renda da pessoa física é uma época, digamos, de maior fluxo de trabalho para o contador. Na época, o contador não tem tempo para respirar, né? Uhum. Então, é comum nessa época a gente trabalhar aí 14 horas por dia, 15 horas por dia. A família fica um pouco em segundo plano aí durante esses 2 meses, né? Certo. É inevitável, Uhum. porque você concentra muito trabalho num período curto de tempo, né? Uhum. E as pessoas têm muitas dúvidas, né? Isso. Até o imposto de renda, pessoa física, Uhum. ele não é uma prerrogativa do contador. Você não precisa de um contador para fazer o seu imposto de renda, diferente de uma contabilidade de uma empresa. Sim. Mas a grande parte, ou a maior parte da população, recorre a um contador, Certo. pela segurança, porque a nossa legislação ela é bem complexa, Pra né? não cair na malha fina, Pra não né? cair em malha E fina. não dá problema no CPF, Exatamente. toda essa... Particularmente como contador, sem querer puxar interesse para nós, Uhum. eu acho que é um excelente investimento, tá? Porque é um serviço que não é tão caro. Certo. O contribuinte, o cliente, ele tem essa despesa uma vez por ano Uhum. e ele tem a tranquilidade, porque além de elaborarmos a declaração com todo o cuidado, dentro das normas, depois de entregue, nós acompanhamos. Existe um trabalho que às vezes a gente até esquece de divulgar para o cliente. Nós acompanhamos o processamento dessa declaração, para ver se ela não caiu em malha, se não houve nenhuma restrição. Entendi. Se caiu em malha, imediatamente vamos identificar qual foi o motivo Uhum. e corrigir antes de uma ação fiscal. Esse é um detalhe que às vezes poucas pessoas sabem. Sim. Existe assim um medo muito grande da população. Eu caí em malha, Uhum. né? A gente até usa um termo diferente. Eu fui retido no processamento. Minha declaração foi retida no processamento. Certo. Porque às vezes é uma informação pequena, um detalhe, tá? Que o processamento automatizado da Receita Federal reteve essa declaração para uma verificação. Uhum. Mas você não está em fiscalização. Ela só foi retida, a gente toma conhecimento, corrige antes de entrar em fiscalização. Então Certo. não existe nenhum problema, nenhuma sanção. Se Tem for, gente que já se preocupa, né? Já fica exatamente. muito apavorado, né? Tem aquele contribuinte que de repente ele trabalhou 2 meses do ano numa empresa e o restante em outra. E ele, no momento do imposto de renda, se esquece que tinha 2 meses lá de uma empresa anterior Uhum. para declarar, né? E às vezes cai em malha por esse motivo. No momento que a gente identifica, pega aquele rendimento, Insere a insere informação. ali, retifica e tudo certo. O pessoal deixa meio para a última hora o imposto de renda. Isso faz parte da nossa cultura. Brasileiro, né? Faz parte da nossa cultura. Certo. Hoje, com a informatização, nós temos vários caminhos para buscar essas informações, né? Uhum. Então, com o certificado digital ou com acesso à conta Gov do cliente, nós conseguimos já buscar esses rendimentos direto na base de dados da Receita Federal. Uhum. Então, evita uma situação como esse exemplo que eu dei. Se a pessoa teve 2 meses lá na outra empresa, se nós tivermos o acesso à conta Gov desse cliente, nós já vamos identificar tudo, né? Já sai na carteira digital, né, da pessoa. Já sai tudo ali, né? Só que existe não digo uma preocupação, né? A senha Gov ela tem diversos usos, né? Não é só imposto de renda. Então, às vezes as pessoas têm algum receio da liberação desse acesso, né? Uhum. Mas quando não é possível, a gente orienta o cliente para ele mesmo buscar essa informação e nos passar, né? Certo. E como saber assim, se uma empresa ela é MEI, ela é ME ou é sociedade limitada? Como que... Esse ponto que você abordou é muito interessante. Uhum. E existe uma confusão bastante grande Uhum. quando a pessoa fala em MEI, ME limitada. Uhum. Nós temos que separar aí o que é natureza jurídica e o que é regime tributário. Tá? Então, uma empresa ela pode ser uma limitada,
ela pode ser um contribuinte individual, que hoje em dia praticamente não existe mais, ela pode ser uma sociedade anônima, então ela pode ter várias naturezas jurídicas, tá? E ela pode ser tributada no Simples Nacional, no lucro presumido, dentro do Simples Nacional está a microempresa, Certo. tá? Então, o limitada não quer dizer que ela é ME Ou MEI. ou qualquer outra coisa. Certo. É a forma que ela foi constituída. Entendi. É a natureza jurídica dela. E aí os regimes tributários, então, que definem, né? MEI, ME, a EPP, que é a empresa de pequeno porte, né? Ou a empresa normal, que já vai para outros regimes de tributação. Entendi. Hoje tem até já empresas agrícolas, né? Tem. Rural, Tem. Consegue abrir empresa também rural. Consegue tudo, também né? as empresas rurais. E tudo isso entra no planejamento tributário, né? Certo. Onde é verificado se pro contribuinte é mais vantajoso dentro da legalidade, tá? É mais vantajoso ele tributar na física ou na jurídica, né? Certo. Isso acontece em N segmentos. Você pega aí uma pessoa física que tem imóveis para locação, tá? Dependendo do volume que ele tem, é mais vantagem ele pensar numa holding, colocar esses imóveis na jurídica e locar na jurídica, Entendi. tá? Certo. Que as alíquotas serão menores. Tributação menor, né? E tudo dentro da legalidade, né? Não é nada, não é nenhum jeitinho, é dentro da legalidade. Entendi. Tá? Mara, volta para a conversa um pouquinho com a gente. Falando mais um pouco da administração de condomínio, me veio uma pergunta aqui agora. Por exemplo, eu tô com a Build, que é nossa parceira de construtora também, tudo. Se eles quiserem contratar o serviço de vocês, diretamente eles, a construtora, consegue ou tem que eleger o síndico primeiro para o síndico contratar vocês? Sim, consegue. Porque quando está na fase da construção, normalmente a construtora é quem define no início a administradora que vai trabalhar. Então, normalmente até por um curto prazo, para que depois os condôminos elejam de fato síndico, e aí o síndico com os condôminos é que vão decidir para que a administradora vão. Então, sim, podem sim nos procurar que a gente faz todo esse processo também. Entendi. Falando de empresa, um pouquinho mais com o Patini aqui de novo. Por exemplo, eu quero ter uma empresa e eu quero pagar benefício para meus funcionários, meus colaboradores, vale alimentação, vale transporte, tudo isso é feito no processo tributário primeiro, é isso? Decidido lá já no processo. É bem interessante essa pergunta. O que ocorre? Quando a gente fala em benefícios, você tem os benefícios legais, que são obrigatórios para qualquer relação de emprego, tá? Aí você tem os benefícios da categoria, que esses, então, estão previstos na convenção coletiva da categoria. Então, se nós pegarmos o segmento do comércio, ele tem as regras que se aplicam aos funcionários do comércio. Nós vamos para a área de condomínio, nós teremos as regras que se aplicam aos funcionários do setor do condomínio. E existem os benefícios espontâneos da empresa, que a empresa concede, mesmo não estando obrigada, normalmente com a intenção de atrair talentos ou reter talentos, né? Obrigatório, assim, o clássico é o vale transporte. Qualquer pessoa que se utiliza do transporte público para se deslocar até o trabalho e vice-versa, e residência, né? Ele tem direito ao vale transporte. É um direito geral. Vamos falar do setor de condomínios. Por exemplo. No setor de condomínios, todo funcionário do condomínio ele tem direito a um vale alimentação num valor até razoável, de 1/3 do salário mínimo, né? Outros segmentos, às vezes a empresa tem que dar uma participação no convênio médico, né? Certo. Então, essas regras estão lá na Convenção Coletiva do Trabalho. Cada categoria tem a sua. Isso, inclusive, para o contador é uma missão, porque você trabalha ali com empresas de diversos segmentos, então, de repente, você tem ali dentro do escritório 30, 40 categorias diferentes. E aí você tem que estar atento ao que cada uma está obrigado ou não, né? E esses benefícios que a empresa concede por liberalidade dela, nós temos que ter um olhar também, tá? Certo. Porque se a empresa chega e fala, eu vou dar um abono para um funcionário aqui de X reais por mês. Se é um pontual, uma premiação, ok, tudo certo. Se isso ocorre ao longo de um tempo, ele pode se tornar um direito adquirido. Então, o empregador pode depois não conseguir retirar esse benefício. Né? Então, aí é muito importante ele participar, o contador disso, e o contador retorna com essa orientação, para ele saber exatamente Porque depois de um tempo que ele vem, né,
beneficiando assim, aí ele passa a ser obrigado, é Ele isso? incorpora. Ele passa Entendo. a ser um direito que ele incorpora os direitos daquele colaborador. É mais ou menos como o uso capião, né? De tanta pessoa usar, ela Exatamente. se torna proprietário. Exatamente. Né, Exatamente. Entendi. Vou trazer a Mara de volta para cá. Mara, me veio uma dúvida aqui agora. Como que é definido o valor de condomínio, às vezes, nos prédios? Gera uma dúvida. O meu condomínio era 200, ele foi para R$300, por exemplo. Como que é definido esses valores de condomínio, assim, normalmente? Anualmente, existe uma assembleia obrigatória pela convenção, onde são determinados os valores anuais. A gente faz uma projeção anual de custos, baseado nos gastos anteriores, e aí são calculados. Depende da inflação, né? Depende da inflação. Você tem que projetar para o ano seguinte todo o gasto que haverá, Certo. né? Comparar tudo que foi gasto no ano anterior, junto com o síndico, verificar, teve uma despesa pontual lá, sei lá, que foi um tapete que comprou lá para a entrada do prédio. Certo. Esse tapete que comprou, ele não vai ter no ano que vem. Não vai, mas o ano que vem vai ter uma cortina que a gente vai comprar. Então, tudo isso é projetado para o ano seguinte. E a partir daí é calculado, dividido e apresentado em assembleia se todo mundo concorda com aquele valor. Certo. Mas e quando tem rateio, assim, né, entre todos os condôminos e algum fica inadimplente? Aí aumenta daquele que está inadimplente para os outros, ou não? Então, depende do condomínio, né? Então, digamos que você tem um condomínio que está trabalhando lá e que está chegando no vermelho. Quando você vai para uma assembleia dessa, você tem que levar em consideração aquela inadimplência que você tem. Então, digamos que aquela inadimplência já está com o jurídico e você sabe que aquilo não está entrando mensalmente, né? Quando receber, claro, vai compor o caixa do condomínio. Mas você tem que levar em consideração que mensalmente aquele valor não vai entrar para pagar as despesas do condomínio. Então, acaba, de fato, quando tem uma inadimplência alta para o condomínio, gerando um custo maior para aquele morador que paga, pelo menos por um tempo, né? Não é um dinheiro que vai ser desperdiçado, mas acaba que tem que ajustar ali para não deixar de pagar nenhuma despesa, o condomínio não deixar de pagar nenhuma despesa no dia a dia. Entendi. Deixa eu contar uma coisa para vocês, jogar um confete na Mara. Hoje, depois que nós tivemos o país teve uma estabilidade, a inflação mais controlada, né? Todos os condomínios passaram a trabalhar com previsão orçamentária anual, tá? Certo. Igual a Mara explicou, pega-se o que o condomínio gastou nos 12 meses anteriores, Faz a média, faz né? a média ali e projeta para 12 anos para frente, considerando essas variáveis de aquisições pontuais, né? Então, acho que praticamente todos os condomínios que a gente administra hoje são previsões orçamentárias anuais, né? Mas o que eu queria falar é o seguinte, eu não me lembro a última previsão orçamentária anual que o setor do condomínio, que a Mara faz o gerenciamento, fez e que durante o ano a gente tenha tido que buscar recursos. Então, elas são muito assertivas, tá? E aí entra um detalhe interessante, na tua pergunta. Você falou, mas e quando o condomínio sai de um valor X e... mas por que está subindo isso? Entra de novo a importância da previsão orçamentária anual. Certo. Porque o condomínio ele recebe uma planilha com tudo que foi gasto nos 12 meses anteriores, separado por meses e por despesas. Tá? Então, no momento que você chega numa assembleia, mas nosso condomínio está caro. Você olha essa planilha e fala onde nós vamos cortar. Né? Nós temos alguma coisa aqui que é possível a gente suprimir para esse ano que vem? Normalmente, a área de manobra, digamos, é muito pequena. Sim. Porque as contas dos condomínios trabalham sempre muito justas, né? Mas essa previsão orçamentária, ela evita também muita discussão em assembleia, né? Porque as informações estão ali. Porque se você chega numa assembleia simplesmente, o nosso condomínio era 1 e ele precisa ir para 2, e você não tem demonstrado para o condômino o porquê, isso gera conflito, né? Então, a maneira que é feita, a previsão orçamentária e tal, maneira assertiva, é muito... Existem alguns condomínios, talvez seja isso que você comentou, que trabalham com rateio, né? Isso. Trabalha com rateio, aí não tem como.
Se um não paga, os outros pagam por ele, né? Na verdade, assim, você nunca vai ter um valor fixo ali do teu condomínio. É aquela surpresa todo mês. Aham. Esse mês veio 300, o mês seguinte veio 350. Você nunca tem certeza, porque depende da despesa que foi feita no mês anterior. E se o condomínio não tem um caixa Aham. para pagar alguma despesa extraordinária, então sempre você vai ter uma variável grande no valor que você paga mensalmente. Entendi. Então, a gente sempre indica trabalhar com previsão orçamentária anual. Uhum. Mas existem condomínios que têm um fluxo de caixa legal, que tem uma estrutura legal, o síndico consegue administrar tudo isso, aí eles continuam com o rateio. Entendi. Um detalhe importante aí também, quando a gente fala de previsão orçamentária anual e tal, mas nós estamos falando aí de despesas ordinárias. Ordinárias, né? sim. Só de despesas As extraordinárias, depois é feito um boleto à parte, né? Então, Isso, até quando você falou pegando como gancho esse caso do prédio que está lá instalando o elevador, né? Estão fazendo a parte ainda de alvenaria para depois chegar com equipamento, né? Uhum. Então, houve uma assembleia lá atrás que aprovou um rateio extraordinário, e esse rateio extraordinário, inclusive, é exclusivo dos proprietários, né? Sim. Os inquilinos Não pagam, não né? pagam esse valor, né? Uhum. Então, aí é um rateio extra que a gente toma como administradora, né? A Mara, lá, a equipe, toma o cuidado de controlar esses valores separados do orçamento ordinário, né? Exatamente para não ter nenhum tipo de dúvida dos condôminos, Não misturar dinheiro, né? dos moradores. Entendi. Vou fazer uma pergunta aqui, às vezes se não for da alçada de vocês, fiquem à vontade para dizer não sei, mas é questão de internet. Às vezes a pessoa pergunta, tem internet aqui no prédio, tal, como que funciona? Quem que vê cabeamento de internet, se tem, quais as operadoras que trabalham ali, tudo, é administrador, é o síndico, de quem que é essa função? Vamos lá, vou falar o que eu sei dessa parte. Tá. O cabeamento de um prédio, na verdade, quem vai administrar é o síndico, se pode ou se não pode. Porque, digamos que, eu vou citar exemplo de um prédio mais antigo que a gente teve lá, e que existia já um cabeamento lá. Uhum. E aí, o morador queria passar um outro. Entendi. Foi permitido. Quando ele passou, ele mexeu nessa fiação, causou um problema em outros apartamentos. Então, assim, né, você está mexendo, digamos, ali numa estrutura do prédio. Então, não dá para ser. Então, normalmente, existem algumas internets que não chegam em alguns prédios, que a gente sabe, Vivo lá, TIM lá, disponibiliza. Uhum. Isso aí é direto com essas empresas. Isso a gente não sabe. Então, o síndico ou o morador tem que verificar qual que fornece ali para aquela região. Todas fornecem. Tem que usar o cabeamento que existe ali. Se for para mudar alguma coisa em relação a algum cabeamento que existe dentro do prédio, isso tem que ir para a assembleia e envolve diversas coisas. Das portas, né? Que eles falam de se tem porta, se não tem disponível dentro do prédio. Muitas vezes, quando é prédio mais antigo, principalmente, existe uma dificuldade técnica, que é a própria tubulação. Às vezes a tubulação não tem capacidade para você passar mais cabos. E aí, nesse caso, não tem muito, não né? tem. Como é que você vai mexer na tubulação aí, do prédio? Muitas vezes o morador fica inconformado, digamos assim, mas é uma situação que não tem como resolver. É isso aí. Gente, muito obrigado. Foi muito esclarecedor falar com vocês aqui. Foi um bate-papo bem legal. Acho que sanaram algumas dúvidas, né? Sim. Que poderiam surgir aí. Quiserem falar mais alguma coisa, fica à vontade. O sinal verde está aberto para vocês, né? Como o nome diz, está sempre aberto o caminho aí para vocês, tá? Deixa o endereço, o telefone para o nosso telespectador que quiser entrar em contato com vocês. Perfeito. Eu agradeço, foi muito bom. Vocês nos deixaram, falo por mim, nos deixaram muito à vontade, tá? Que bom. Mara, fica tranquila que eu também não sei fazer isso aqui, tá? Eu tô aqui também. Sabe sim. Estamos aprendendo juntos aqui, todos nós, mas foi um prazer, viu? Obrigado. Gente, muito obrigado pela oportunidade, tá? Eu queria deixar o recado aí para quem visualizar, né, o nosso podcast. Nós estamos no mercado há mais de 30 anos, tá? No ramo de contabilidade e administração de condomínio. Eu, particularmente, sempre trabalhei nesse segmento, então não vou falar quanto tempo, senão vocês não vai saber descobrir a idade, né? Tá? Desde office boy, né? Naquele modelo tradicional. E a gente sempre pautou muito pela ética, pelo atendimento,
temos isso como um diferencial, né? Sim. Estamos na Vila Santa Cruz, Aham. Rua Jorge Tibiriçá, 4056, em sede própria já há 18 anos, se eu não me engano, tá? Tá certo. E estamos à disposição no que a gente puder colaborar aí com nossos clientes, com nossos futuros clientes. Isso mesmo. Foi muito esclarecedor. Muito obrigada pela presença de vocês. E querendo voltar, ó, estamos aqui sempre esperando vocês. Tá Muito bom? obrigada. Obrigado, Muito gente. obrigada, Muito obrigado. viu? A todos vocês que gostaram, que nos acompanham, nosso telespectador, sigam, compartilhem, curtam, divulga para a família, para os amigos, para o cachorro, para todo mundo que está aí, tá bom? Vamos fazer desse podcast um sucesso.